Olá a todos, meu nome é Fabrício Vaz Nunes, eu sou professor da Universidade Estadual do Paraná, Campus 1, Escola de Música e Belas Artes do Paraná. E esse é mais um vídeo da série que eu venho fazendo sobre os temas que nós abordamos nas nossas aulas. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a arte paleocristã e bizantina, que é essa arte que vai surgir a partir do final do Império Romano na sua cristianização, na sua transformação num império cristão que vai ser responsável pela difusão dessa que é uma das maiores religiões do mundo até hoje. A arte paleocristã e bizantina vai se caracterizar pelo emprego de vários elementos de iconografia e de estilo que foram herdados da civilização grega, foram processados pela arte romana e que vão adquirir um novo tipo de expressão sob essa nova cultura religiosa que é o cristianismo, e que será uma expressão que progressivamente se torna mais simbólica, mais abstrata e vai gradualmente se afastando daqueles aspectos de naturalismo que marcavam a arte clássica. Entendendo então o brilho como uma das manifestações fundamentais da luz e a luz ligada à divindade, a arte bizantina e a arte paleocristã vão se caracterizar pelo uso dos mosaicos dourados, pela manipulação da cor e pensando, no sentido de que a cor é a manifestação da luz na natureza e a luz é uma manifestação divina. Porém, na interpretação da arte bizantina, a luz e a cor parecem gradualmente se descolar da realidade material e se materializar, então, como algo que busca representar o imaterial e representar, portanto, uma realidade que será plenamente espiritual. Para a gente compreender a arte paleocristã e bizantina, é primeiro necessário a gente ver mais ou menos como se processou a história e a cristianização do Império Romano. Note-se que o Império Romano já enfrentava vários problemas no século III o surgimento da religião cristã, a princípio, não foi exatamente bem aceito pelos imperadores romanos. Então, entre 235 e 238, durante o reinado do imperador Maximino, os membros do clero cristão serão duramente perseguidos. Entre 249 e 251, essa perseguição prossegue sob o reinado do imperador Décio, que perseguirá, então, essa nova religião em todo o território imperial. Note-se que essa perseguição aos cristãos ela será devidamente exagerada pela igreja. Na verdade, não foi um período tão longo de perseguição, mas ela efetivamente aconteceu. Note-se que em 285 acontece um fato crucial em termos políticos, que é a divisão da administração imperial em duas metades, a metade ocidental e oriental. Isso foi realizado sob o imperador Diocleciano. Isso visava organizar melhor esse império que tinha ficado tão grande que era extremamente difícil administrá-lo. Então data do final do século III o início dessa separação entre a metade ocidental e a metade oriental do império, sendo que a metade oriental acabou ficando cada vez mais importante e economicamente mais próspera, porque essa parte oriental é que regulava e dominava muito das rotas comerciais que estabeleciam relações com o Mediterrâneo e o Oriente. Entre 303 e 311 é a época mais ferrenha e sangrenta da perseguição aos cristãos sob o imperador Diocleciano. Veja que em 313 acontece então um fato fundamental. Constantino, que era o imperador na época, ele vai declarar, através desse chamado Édito de Milão, a neutralidade do Império Romano com relação à religião. E isso coloca fim à perseguição aos cristãos. Ocorre que a família da esposa do imperador Constantino era uma família cristã. E isso mostra como essa nova religião foi atingindo também as classes superiores, as classes patrícias da sociedade romana. Entre 324 e 330, vai acontecer então a transferência da capital do império, principal capital do império, para a cidade grega de Bizâncio, que depois será chamada de Constantinopla. Nesse período, então, o cristianismo vai se tornar a religião predominante no império.
E sob Teodósio, veja que 50 anos depois, o cristianismo vai se tornar a religião oficial do Império. Note-se que, quando Constantino proclama essa neutralidade do Império Romano, trata-se não apenas de uma dimensão religiosa provável do próprio imperador, como também há uma dimensão política, porque como você tem uma religião crescente dentro do Império e a sociedade romana sempre teve a característica de acolher as mais variadas religiões, isso fazia com que fosse necessário acolher também esta nova religião. E em 380, quando há essa proclamação do cristianismo como a única religião e a religião oficial do Império, é mais uma tentativa, então, de manter esse Império unido sob a égide, sob a bandeira dessa nova religião. Porém, nessa época, o Império Romano já enfrenta graves problemas. Problemas causados principalmente pelas chamadas invasões bárbaras, que é, na verdade, um nome inadequado para aquilo que foi uma sucessão de levas migratórias desses povos chamados bárbaros, que eram assim chamados simplesmente por não serem romanos, e que foram empurrados para Roma por várias razões, entre elas a invasão de Átila, o Huno, mas também por razões econômicas. O Império e Roma, ela exercia esse efeito de atração, era considerada ainda a capital do mundo. Então, em 387, essa leva migratória ela se transforma também numa movimentação militar. Vai ser nesse ano que vai acontecer o saque de Roma pelos gauleses. E em 395 vai acontecer a divisão definitiva do Império Romano. É preciso pensar, então, que esse império se tornou tão grande que foi necessário dividi-lo. Então, em 395, a gente observa nesse mapinha a divisão então, do Império Romano do Ocidente. Vejam que é uma divisão muito artificial, traçada como uma linha reta. E, então, no Ocidente, nós teremos toda a parte da Europa propriamente ocidental, e a parte oriental incluía a região da Grécia e da Macedônia e também o Egito, mas a parte principal, mais importante, era essa parte aqui, onde hoje está a Turquia e partes aqui do Oriente Médio. Vejam que o mapa mostra também a invasão dos hunos que vinham do Oriente e a difusão, então, de povos como os ostrogodos, visigodos, burgúndios e saxões que começam a se movimentar, então, e a se espalhar por todas essas regiões do Império. Isso vai fazer também com que a sociedade europeia vá se estabelecendo como uma mistura entre esses elementos romanos e os elementos bárbaros, uma mistura tanto étnica quanto cultural. Voltando então à nossa cronologia, vejam que em 395 houve então a divisão definitiva do Império Romano e vai haver uma série de saques de Roma. Aquele saque realizado pelos gauleses foi apenas o primeiro. Em 410 há o saque de Roma pelos visigodos. Peço desculpas, faltou um Szinho aqui. Em 455 ocorre o saque de Roma pelos vândalos, que é outro povo bárbaro, que acabaram ficando com essa fama péssima, de modo que vândalo virou sinônimo daquele que destrói coisas sem razão. Em 476 acontece então a queda final do Império Romano do Ocidente, com a queda do último imperador do Ocidente. Tradicionalmente, essa data é entendida como o marco que define o final da Idade Antiga e o início da Idade Média. Vejam que esses marcos históricos eles sempre são bastante artificiais. Não é como se as pessoas tivessem acordado um dia, no ano de 476, e falado, puxa, acabou a Idade Antiga e começou a Idade Média. Esses marcos são estabelecidos depois, de acordo com certas visões historiográficas. Para vários historiadores, a antiguidade deve ser entendida como estendendo-se até a época de Carlos Magno, quando se forma, se estabelece, se cristaliza a forma social da Idade Média, que é o feudalismo. Então, alguns vão entender esse período do século V até o final do século VIII, início do século IX, como a antiguidade tardia. Eu particularmente concordo com essa visão porque nós veremos várias características da cultura antiga que perduram por esse período aí de cerca de 300, 400 anos.
Entre 527 e 565 vai ocorrer então o reinado de Justiniano, que vai ser um grande estrategista militar, né? Ele é um imperador do Império Romano do Oriente, que vai ser chamado então de Império Bizantino, e Justiniano vai realizar a reconquista de vários dos territórios ocidentais do Império Romano que haviam sido perdidos para os bárbaros. Essa será então a primeira era de ouro da arte bizantina. Então, sob Justiniano, note-se que nós tínhamos, né, aquela divisão do Império Romano do Oriente, e ele vai reconquistar toda a região aqui do Mar Adriático, a Península Itálica, a Córcega, a Sardenha, o norte da África e uma parte menor aqui da Península Ibérica. Essa reconquista, no entanto, será apenas temporária, mas isso definirá as razões pelas quais muito do que nós vamos ver da arte bizantina, nos seus princípios, se localiza na cidade de Ravenna, que foi instituída, então, temporariamente, como uma capital do Império Romano do Ocidente recém-reinstituído. Outro aspecto importante a se considerar quando se fala da arte bizantina é a questão iconoclasta. O que significa iconoclastia? Em grego significa a destruição dos ícones. Os ícones eram imagens religiosas que eram realizadas principalmente em monastérios. Esses monastérios ficavam nas províncias. Isso gerava muito lucro e dava também muito poder a esses monastérios. Então, o imperador Leão III, o Exáureo, proibirá a veneração destes ícones, apoiando-se assim naquele mandamento da lei mosaica, ou seja, da lei de Moisés, dizendo que não terás imagens, não adorarás a imagens. Com isso, ele vai criar praticamente uma verdadeira guerra civil, porque a população, o povo em geral, possuía esses ícones nas suas casas, com as quais eles tinham uma relação que fica entre a veneração da imagem e o uso da imagem como uma espécie de intermediário entre o fiel e o elemento mítico, o elemento sobrenatural, o elemento espiritual da religião. Então essa questão iconoclasta vai ser muito interessante e determinante para a continuidade da arte bizantina, porque ela vai acabar determinando que teremos uma imagem cada vez mais abstrata, cada vez mais descolada de uma materialidade real. Isso gerará também conflitos com a religião, tal como se manifestava e tal como era instituída no Ocidente. Então veja que apenas um ano após o início da questão iconoclasta, o Papa Gregório II vai condenar a iconoclastia. Isso marcará a posição ocidental sobre as imagens, entendidas então como um instrumento de educação e propagação da fé. No período medieval, portanto, teremos de um lado essa posição oriental, em que há uma desconfiança com relação à imagem, e a posição ocidental, em que a imagem será entendida como um veículo, como uma via de acesso àqueles, por exemplo, que não sabem ler as histórias, as narrativas ligadas à religião. E isso, em última análise, é que define que a arte ocidental, a arte europeia ocidental, vai empregar a imagem como esse meio usado e explorado e desenvolvido para a difusão da religião. Na posição do Papa Gregório, portanto, está a raiz daquilo que vai desembocar depois no Renascimento. Essa questão iconoclasta, essa proibição, ela não terá sucesso e causará graves convulsões sociais no Império Bizantino, e então em 843 o culto às imagens será definitivamente restabelecido no Oriente. Então eles serão permitidos criar esses ícones, criar essas imagens. O Império Bizantino tem uma história muito longa, uma história de luta contra os invasores orientais, e principalmente depois do surgimento do islamismo, o Islã, os muçulmanos serão os grandes inimigos e que vão fazer pressão então sobre esse império cristão. E após muitos anos de lutas e várias investidas militares, em 1453 Constantinopla é conquistada pelo Império Otomano. Essa data, 1453,
será entendida também como um marco histórico que marca a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Então, um dos elementos interessantes de se pensar o Império Bizantino é que o seu surgimento, né, seu estabelecimento como um centro de poder com a queda do Império Romano do Ocidente e a sua queda final em 1453 são marcos importantíssimos que são entendidos então como aqueles que definem o período entendido como Idade Média. Muito embora, como expliquei antes, essa definição de período seja sujeita a críticas e seja sujeita a revisões. Quando o cristianismo surge e começa a se espalhar na sociedade romana, um dado muito interessante é se pensar que ele é uma religião que não possui uma tradição figurativa. O cristianismo ele inicia-se como uma seita do judaísmo. E o judaísmo rejeita profundamente a imagem como um meio de adoração, como um meio de manifestação do religioso. Então, quando o cristianismo surge, ele vai emprestar elementos da arte grega, e da arte grega tal como tinha sido relida pelos romanos. Então, uma iconografia, ou seja, uma tradição de imagens, que vai fazer parte do cristianismo desde os seus primórdios, é a figura do bom pastor, do qual vemos essa estátua de autoria desconhecida do século III depois de Cristo. Note-se que a figura do bom pastor é uma figura metafórica. Fala, então, de Cristo como sendo o pastor, mas quem está ali representado não é exatamente o Cristo. É apenas uma imagem que alude, faz assim, uma metáfora do Cristo, através dessa imagem que é emprestada de uma cultura anterior. É notável, no entanto, como toda a gramática da linguagem figurativa grega está aqui presente. Nós temos o contraposto, com uma perna mais estendida e uma perna mais dobrada, né? A perna de apoio e a perna relaxada. Temos o quadril levemente inclinado, temos o rosto virado para o lado, e ele segura aqui então o cordeiro sobre os seus ombros. Essa iconografia é extremamente antiga. Já no século V a.C. existia então essa figuração, do qual temos esse exemplo de um Hermes crióforo. Crióforo significa aquele que segura um cordeiro. Isso é uma cópia romana do século I, mas a iconografia remonta lá atrás ao século V a.C. Então é muito interessante perceber como o cristianismo, que é essa religião que surge do Oriente, então ela é uma religião na sua origem oriental. Ela, tanto na sua imagem como também na sua doutrina, ela emprega e estabelece uma mistura entre essa religião já muito antiga, a religião dos hebreus, ou seja, o judaísmo, que vai ser misturada ao helenismo. E é interessante pensar que os deuses helênicos, os deuses gregos, eles eram pessoas com superpoderes, mas eles eram deuses que eram afetados pelas emoções humanas, como a raiva, o ciúme, a tristeza. Eram deuses que se apaixonavam, eram deuses que às vezes eram inclusive enganados. Então há uma humanização da ideia da divindade que é incorporada para dentro da tradição judaica à medida que o Deus único, porque o judaísmo é uma religião monoteísta. Então esse Deus único dos judeus, no cristianismo, é corporificado numa figura humana. É um Deus que se torna homem. E como ser humano, ele passa pelas vicissitudes da vida humana, mais ou menos como os deuses gregos são caracterizados por esses elementos humanos. Então, o cristianismo nasce fundamentalmente dessa junção de diferentes tradições religiosas e, num certo sentido, é exatamente essa junção que vai assegurar e vai determinar o seu sucesso, porque ao incluir essas duas grandes tradições, o cristianismo acaba sendo capaz de catalisar os anseios espirituais desse Império Romano que vai se tornando cada vez mais um império decadente, um império inseguro, um império que busca novas soluções e novas expressões espirituais.
Essas novas expressões espirituais aparecem, a princípio, dentro de uma linguagem que é a linguagem da arte romana. Esse sarcófago de Júnio Basso, de 359 a.C., mostra muito bem como aquela plástica e aquele estilo muito parecido, por exemplo, com os relevos cócleos, aqueles relevos das colunas cheias de representações dos romanos, vai ser utilizado então para a expressão de conteúdos cristãos. Júnio Basso foi um patrício, um nobre, portanto, convertido ao cristianismo, e nesse sarcófago nós vamos observar primeiro a presença, dessa proporção em que as figuras parecem um pouco com bonecos, porque a cabeça fica um pouco grande, o corpo parece um pouco menor, mas isso ajuda a concentrar então a imagem na ação, mostrar aquilo que está acontecendo. Então aqui vemos o Cristo entronado, o Cristo representado como um jovem, e ele está sobre o deus Caelos, que é o mesmo deus que aparece na couraça daquela estátua de Augusto de Prima Porta. Ele é o deus do céu para os romanos. Então, o Cristo, o que essa imagem diz é que Cristo está no céu. Só que eles estão usando um elemento aqui que é da religião romana. Aqui, muito nitidamente, vemos Adão e Eva, por exemplo. Então, todas essas histórias da religião cristã, que incluem o Antigo Testamento e o Novo Testamento, vão ser aqui transformadas em representações visuais. Olhando mais de perto, nós vemos aqui um exemplo de uma história que será representada ao longo de toda a arte cristã, que é a história do sacrifício de Isaac, que é aquele momento da Bíblia em que Deus fala a Abraão que ele deverá sacrificar o seu filho Isaac. E no momento em que ele vai sacrificar, porque Abraão deseja obedecer às ordens de Deus, ainda que elas pareçam absurdas e violentas. Então, no momento em que ele vai sacrificar, vem um anjo e segura a sua mão e o impede de realizar o sacrifício e aponta para um cordeiro que será sacrificado no seu lugar. Essa história, que parece tão cruel e tão estranha, na verdade marca, dentro da estrutura do Antigo Testamento, uma posição de Jeová, uma posição de Deus contra o sacrifício humano. Então, é uma história que é um exemplo de que Deus não mais aceitará sacrifícios humanos, e isso institui dentro, em primeiro lugar, do judaísmo e depois do cristianismo, uma ideia de respeito à vida humana e uma dimensão ética que será extremamente importante dentro da construção da lógica do pensamento cristão. Aqui temos algumas das cenas centrais. A gente vê então o Cristo, como eu tinha dito, sentado, entronado. É um Cristo imberbe, ou seja, sem barba, esse Cristo jovem. E as representações iniciais do Cristo serão todas assim: um Cristo jovial, sem barba. Ele é secundado aqui por 2 apóstolos e está sobre o céu. Abaixo dele é uma cena da chegada de Cristo em Jerusalém, em que na Bíblia se conta então de uma pessoa que se pendurou numa árvore para ver o Cristo e outro que estendeu a sua veste para que ele passasse com o seu burrico ou com o seu cavalo. Do lado aqui temos a Eva, e veja como a Eva é exatamente como aquelas Vênus, as Vênus de Praxíteles, só que numa releitura que passou por essa degradação, digamos assim, essa dissolução da forma clássica que foi efetuada pela cultura romana. Outro aspecto importante da arte dita paleocristã, ou seja, esse período de formação, esse período inicial da arte cristã, serão os afrescos das catacumbas. Essas catacumbas cristãs, elas foram muito propagandeadas pela igreja como o local onde os fiéis se reuniam secretamente. Ainda que isso possa ter acontecido por um certo período, elas eram, na verdade, locais de enterramento que eram protegidos pelas leis cemiteriais romanas. Então, apesar da perseguição aos cristãos, que foi uma perseguição, na verdade, intermitente e que aconteceu por alguns períodos e não durante todo o período do Império Romano, do cristianismo sob o Império Romano,
Esses eram locais que eram protegidos pelas leis romanas. E também é romana a influência que a gente pode observar no estilo. Tanto que no teto dessa seção, né, desse chamado Cubiculum Leon, ou Cubiculum Leonis, nós vemos aqui uma repetição daquele teto em caixotões, que é o teto que a gente vê, por exemplo, sob os arcos triunfais romanos, né, que geralmente tem grandes florões, né, ou rosetas em cada um desses quadrados, mas aqui eles são substituídos por estrelas. Vemos também a figura de um primeiro Cristo barbado, o que é um dado muito interessante porque na arte paleocristã, desses primórdios do cristianismo, a figura do Cristo quase sempre é a de um jovem imberbe. E ele tem aqui o alfa e o ômega fazendo referência às escrituras bíblicas. Também a decoração arquitetônica propriamente dita busca repetir determinados padrões romanos que estão sendo incorporados ao cristianismo. Entre as figurações mais comuns estão representações de Cristo com seus apóstolos. Note-se aqui, então, esse Cristo imberbe, né, um Cristo sem barba, que impera nesse primeiro período do cristianismo com os seus apóstolos. São versões bastante simplificadas que traem, então, a presença desses artistas provinciais e desses artistas mais ligados às vertentes plebeias da arte romana. Também os temas são emprestados da mitologia que estava presente na época. Então, o que acontece é que o cristianismo, como uma derivação do judaísmo, não possui uma tradição iconográfica própria, de maneira que temas da mitologia grega e da mitologia romana serão tomados como figurações metafóricas da história de Cristo. Aqui vemos uma representação de Cristo como Orfeu, e Orfeu é aquele personagem da mitologia grega que vai até o Hades, ou seja, até a região onde ficam os mortos, né, até o além-morte, para resgatar a sua amada Perséfone. E Orfeu tem o poder de acalmar as feras com a sua música, com a sua flauta. Ele é representado aqui em meio à natureza. Vê-se ainda aqui de forma resumida e quase esquemática uma paisagem com plantas, também com os animais, de maneira que existe ainda esses elementos de naturalismo que vão sendo gradualmente substituídos por elementos cada vez mais simbólicos. Essa representação do Cristo como pastor será muito recorrente. Então aqui nesse teto das catacumbas de Priscila, feito entre os séculos II e III, colocado então ao centro dessa estrutura que repete a estrutura de uma cúpula arquitetônica, embora aqui bastante simplificada, a figura do Cristo também entre os animais. Outras representações incluem os primeiros mártires do cristianismo, animais simbólicos, e vão mostrando para nós então em que direção está se processando, está se desenvolvendo essa nascente arte cristã. Emprestando então as formas humanas, eles também vão desenvolver uma arquitetura nova. O mausoléu de Santa Constanza, construído entre 330 e 350, é um exemplo disso, na medida em que ele toma essa forma de um edifício redondo, em forma de tambor, que já era um elemento empregado na arquitetura romana. Ele é precedido na sua frente por um nártex, que é esse corpo arquitetônico retangular, né, que recebe então o visitante, que ao penetrar no seu interior se vê dentro desse espaço redondo. E vejam que esse tambor principal ele é sustentado por colunas duplas, e as colunas duplas elas favorecem a passagem da luz. Elas dão uma sensação de maior leveza, porque cria-se um espaço entre cada coluna, e além disso, elas são colocadas com uma grande cornija, que é este elemento arquitetônico, né, abstrato, bastante geométrico, que eleva então o início de cada um dos arcos. Lembrando que o arco é o elemento fundamental da arquitetura romana. Concebe-se, então, muita coisa da arquitetura romana como uma sucessão de arcos que vão sendo articulados em várias direções, o que permite a estruturação dos variados corpos arquitetônicos. É no deambulatório, ou seja, na região que corre, né, ao redor deste tambor principal, que nós veremos alguns dos primeiros mosaicos da arte paleocristã. Então aqui o que temos é uma representação de uma grande vinha, ou seja, da planta, da uva, que é colhida então por esses vários personagens e depois é convertida em vinho.
Essa representação da vinha sendo colhida e transformada em vinho é uma representação metafórica da colheita dos frutos da fé. Então nós temos esses personagens que como que flutuam nesse espaço sem peso, sem materialidade propriamente dita, em meio também a animais, né, que criam então essa figuração alegre, prazenteira, né, e mostra-se aqui o trabalho da conversão, da transmutação então das uvas em vinho. A ideia da transmutação é uma ideia muito presente no pensamento cristão. Então, assim como a uva se transforma em vinho, o vinho, na comunhão, se transforma em sangue. Ao centro desse mosaico vemos a figura de Santa Constanza. Santa Constanza é, na verdade, a filha de Constantino, que foi canonizada na Idade Média, muito embora a história da santa não coincida em quase nada com a história da personagem real. Trata-se aqui de um retrato romano, porém um retrato muito esquemático. Se compararmos com os retratos mais antigos, bastante realistas, trata-se de uma interpretação muito mais esquemática, em que apenas subsiste, né, ficam presentes esses esquemas representativos que são bastante convencionais. Segue-se então um modelo, mas é um modelo que está sendo cada vez mais simplificado. Então temos um retrato à maneira de um busto, né, do qual se representa só da metade do peito para cima, com o rosto em quarto de perfil, e que as gradações de luz e sombra estão bastante simplificadas. Essa simplificação da forma corresponde a uma ideia também muito presente no cristianismo e nesse início do cristianismo, em que há essa busca pelo espiritual, pela essência das coisas que supera a aparência visível, a aparência meramente sensível. Nessa busca pelo espiritual, também é muito comum que os edifícios do período paleocristão sejam extremamente simples por fora. Então há a ideia de uma simplicidade exterior que contrasta com a riqueza e com a luz do interior. Esse é o mausoléu de Gala Placidia, construído em Ravenna, Itália. Ele é assim chamado por conta da tradição, porque Gala Placidia não está enterrada nesse local. Essa pessoa, Gala Placidia, foi a imperatriz consorte do imperador Constâncio III. E esse edifício foi construído mais ou menos na mesma época, por isso que ele tem esse nome. É uma construção que tem o formato de uma cruz grega, então era uma espécie de capela, né? A cruz grega é uma cruz que tem os braços todos do mesmo tamanho, e por dentro, quando o visitante penetra nesse lugar, ele é invadido então por essa profusão de cores e de brilhos, né, com essas pastilhas, porque agora é um mosaico feito de pastilhas feitas de vidro, em que os pigmentos são infundidos, são misturados à própria massa do vidro. Esse material assegura a permanência da cor e na sua aplicação com as diferentes variações, são variações muito leves dos ângulos, fazem com que toda a superfície desse teto fique brilhando e cintilando continuamente. Então é uma obra que trabalha com a luz enquanto cor, e a transmissão da luz seria uma manifestação do divino. Em uma das sessões temos esse famoso tímpano. Tímpano é uma representação, né, que se coloca então sobre uma porta. Geralmente ele tem essa forma de um semicírculo. Então ao fundo temos essa representação muito famosa do Cristo como bom pastor, como vimos, uma representação bastante tradicional, em que se coloca a figura do Cristo, do Salvador, em meio aos animais e em meio a uma natureza muito rica. Vejam que ele tem proporções de caráter mais naturalista, e esses animais estão colocados em meio a uma natureza. Mas já se destaca aqui um aspecto que é crucial na arte bizantina, de que as figuras elas deixam de ter sombra. Ele não tem sombra, as gradações são gradações de cor, e as figuras vão sendo assim progressivamente desmaterializadas. Esse mosaico do Cristo como bom pastor é um excelente exemplo
de como nesse período de formação da arte bizantina há ainda a presença de elementos naturalistas, mas que estão em constante tensão com essa concepção da visualidade, a concepção da imagem como algo que é feito de pura luz, como algo que é feito de pura cor, que são elementos imateriais, que são elementos que revelam a criação divina, mas ao mesmo tempo possuem o caráter da imaterialidade. Não à toa, o teto, tal como se revela, nessa abóboda de berço, ele representa um céu estrelado que é convertido num padrão decorativo. Então a gente é invadido por essa profusão de cores e de brilhos, em que se mistura o azul e o dourado, e que em nada se parece com o céu estrelado, tal como ele existe na nossa experiência imediata. Trata-se aqui exatamente de criar um ambiente feito de pura cor e de puro brilho. Nas decorações das arcadas vemos também elementos naturalistas, como esse grande festão de folhas e de frutos, mas que contrasta também com esses grandes céus estrelados, em que o brilho se destaca de maneira extraordinária, brilho esse que é favorecido também pela habilidade do mosaísta, ou seja, do artista que realiza os mosaicos, que coloca as pastilhas com diferentes angulações. Isso faz com que a luz cintile, com que isso brilhe à medida que o espectador caminha por esse ambiente santificado. Outras decorações são decorações de caráter geométrico e como que perspético, que porém não corresponde a nenhuma realidade visível, como é o caso desse mosaico geométrico presente em um dos arcos do mausoléu de Gala Placídia, com essas formas labirínticas, com diferentes cores, que sugerem uma perspectiva sem resolvê-la, no entanto, em nenhuma representação que corresponde à nossa experiência imediata das coisas. Trata-se então de um novo mundo que está sendo construído, um mundo totalmente realizado através das ideias da cor e do brilho, e que contrasta com o seu exterior, que é bastante simples. Alude-se assim à pobreza material, à pobreza da parte externa, da casca física, e à riqueza espiritual interior que a nova religião propõe. Esse mesmo esquema é visível na igreja de San Vitale, em Ravenna. Lembrando que Ravenna, então, será a nova capital do império com a reconquista de Justiniano. E o seu interior vai revelar, então, a presença de vários estilos, porque ela foi remodelada várias vezes, mas é na abside, ou seja, no corpo arquitetônico que fica no final do eixo da entrada, que nós vamos ver então os mosaicos mais importantes e que correspondem à época do imperador Justiniano. No alto da abside, então, vemos a presença do Cristo como imperador, porque ele está sentado sobre o orbe que representa o mundo à maneira de um trono. Ele é secundado ao seu redor por 2 anjos e pela figura do bispo Eclésios. O bispo Eclésios, ele oferece a maquete da igreja a Cristo. Então essas representações vão ser comuns na Idade Média, com a figura então de um bispo, de quem organiza a construção e que oferece à divindade, oferece ao próprio Cristo uma maquete do edifício. Então a gente tem um pequeno edifício nele representado. Cristo é colocado aqui sobre o orbe, então, ou seja, esse círculo que representa o mundo, e esse mundo está colocado sobre algo que sugere o jardim do Éden, com os 4 rios que partiriam do Éden e inundariam o mundo, dividindo então nas suas várias regiões. À direita do Cristo e à esquerda do observador vemos também São Vital, ou seja, o santo patrono dessa igreja, que recebe do Cristo uma coroa em sinal a sua santificação. E note-se que o céu aqui, ao contrário do céu do Cristo como bom pastor, torna-se um céu dourado, um céu feito de luz. E há uma ideia de que o dourado e o valor do ouro estão ligados à luz, estão ligados ao valor também que
proposto, né, para tudo aquilo que é divino, tudo aquilo que vem de Deus. Ao lado da janela sobre Cristo, então, temos o famoso mosaico de Justiniano, que mostra, então, o imperador já como uma figura santificada. O imperador torna-se, então, o imperador deste Império Romano do Oriente, e que vai ser um esquema que vai perdurar durante o Império Bizantino, em uma espécie de intermediário entre aquilo que é terreno e aquilo que é divino. E vejam aqui uma outra foto, o que mostra também um pouco a dificuldade de se fotografar esses mosaicos que estão sempre refletindo a luz, né? Então, em cada ângulo eles vão ter uma qualidade luminística um pouco diferente. Mas a gente vê então aqui a figura do imperador, observando, né, aqueles que estão presentes de maneira muito severa, com essa frontalidade, junto a vários membros da igreja, que estão então à sua esquerda e à direita do observador. E eles carregam os símbolos da fé. Veja que um deles tem uma Bíblia, outro tem um turíbulo, outro carrega uma cruz, e o próprio Justiniano carrega uma pátera. Uma pátera é como se fosse um prato que é usado em libações de caráter religioso, ou seja, para beber líquidos. Em outras palavras, é uma representação mais antiga de um cálice. Então, se Justiniano tem, de um lado, representantes do clero, representantes da igreja, do outro lado, ele tem representantes do poder político, que são essas duas figuras togadas, que estão usando uma toga presa com uma presilha de ouro, e que são senadores romanos. Então veja que mesmo no Império, várias das instituições da República ainda sobrevivem, e é notável como aqui Justiniano mostra as fontes do seu poder. Em primeiro lugar, ele é o intermediário de Deus na Terra, né? Por isso que ele está no centro, por isso que ele tem também uma auréola, portanto ele é santificado. Do outro lado, ele tem o poder político e também o poder militar manifestado na presença desses soldados que aparecem, né, ali à sua direita, e que tem no escudo o monograma Chi-Rho, que são essas duas letras gregas. Isso que se parece com um X é a letra Chi, e isso que se parece com um P é a letra Rho. Significaria CR, é o monograma então que representa Cristo. E Cristo aqui convertido então em um escudo, né, que denota sua associação com o poder militar. Os soldados estão com roupas bastante coloridas e os seus rostos são mais ou menos iguais, né? Não há uma grande variação, porque eles estão colocados aqui exatamente como uma massa de figuras que representam então um numeroso exército. Outro dado interessante em termos espaciais é o fato de que eles estão dentro de um templo. Então nós vemos aqui, um capitel e uma coluna ricamente decorada, um teto de caixotões, né? Mas é tudo absolutamente bidimensional, assim como as figuras também são totalmente bidimensionais. Veja-se que com as suas vestes compridas, com a sucessão dessas linhas verticais, nós temos algo que nos faz recordar elementos da arte romana, como a Ara Pacis Augustae, ou seja, o altar da paz augustana, em que havia aquela procissão de figuras togadas uma após a outra, né, criando aquela sucessão de formas. Lá, no entanto, essa sucessão era criada através de volumes, e aqui é criada através da cor, sendo que as figuras são desprovidas de materialidade. Elas têm também uma proporção exagerada, veja que elas são alongadas, extremamente compridas, e as figuras, curiosamente, pisam umas sobre os pés das outras. O fundo é um fundo dourado, totalmente antinatural, na medida em que eles são representados num espaço que visa atingir essa ideia de espiritualidade. Além disso, a frontalidade de todas essas figuras que nos observam com esses olhares severos buscam criar essa situação de submissão e de respeito do espectador. À direita do mosaico justiniano está o mosaico de Teodora, que era a esposa consorte, né, a imperatriz consorte desse imperador.
E ela aparece aqui também carregando uma taça em meio à corte, né, formada por essas várias moças com seus ricos vestidos coloridos. E ela tem também aqui ao seu lado uma fonte que representa a fonte da vida. Alguns elementos arquitetônicos são curiosos, porque há essa figura que abre uma cortina, que abre então uma abertura para um espaço para trás daquilo que está representado. Então há essa tensão com o tridimensional, mas por outro lado ela é colocada sob um arco com uma absíde, ou seja, com essa forma que é um quarto de esfera, que é representada de maneira totalmente bidimensional. Também Teodora tem uma auréola, portanto ela é santificada. E um dado mais curioso ainda, conhece-se o nome, por exemplo, dessas nobres. Essa aqui é uma nobre chamada Anícia Juliana, e dessas outras aqui, vejam que elas têm exatamente a mesma cara e um estilo de representação totalmente diferente das demais figuras. Então, é notável como há efetivamente a presença de diferentes artesãos, e aquilo que é mais importante é representado com mais detalhe, e aquilo que é menos importante é representado de maneira mais esquemática. Mais importante talvez que essas próprias figuras, né, os rostos dessas moças, dessas senhoras que fazem parte da corte da imperatriz, são as suas roupas que revelam todos esses padrões geométricos, todo esse brilho e esse colorido, o que mostra o Fausto, mostra a riqueza que acompanha então essa corte imperial, que está ligada à divindade e que se manifesta através do brilho e da cor. Também no manto de Teodora, a gente vê aqui 1, 2 e 3 figuras carregando oferendas, né? O que é uma possível alusão aos 3 reis magos, que foram, enfim, presentear o Cristo quando do seu nascimento. O mosaico absidal de San Vitale é muito notável exatamente pela sua qualidade luminística. E vejam que o Cristo aqui representado é esse Cristo jovem, né, o Cristo imberbe, e ele é colocado em meio a essas figuras sobrenaturais, que são as figuras dos anjos, e a figura de São Vital e do bispo Eclésios. E o céu acima dele é esse céu dourado, esse espaço infinito e eterno que é o espaço da divindade. Nas laterais desse mesmo corpo arquitetônico há algumas histórias bíblicas muito interessantes. Aqui vemos a visita dos anjos a Abraão e Sara, é uma história do Antigo Testamento. Abraão já tinha uma esposa mais idosa, né? Ele não poderia ter filhos, e ele é visitado, no entanto, por 3 anjos, e eles meio que anunciam para ele que ele será pai. Esses 3 anjos são muito interessantes porque eles são colocados aqui em meio a um espaço natural, e os pés deles estão sobre essa banqueta, sobre essa mesa, de maneira totalmente inverossímil. Veja que os pés atravessam, passam por dentro e vão parar lá na frente. Isso mostra alguns aspectos da chamada perspectiva invertida, que vai ser empregada na arte bizantina, em que os objetos mais distantes, ou as faces mais distantes de objetos geométricos, ficam maiores do que as faces mais próximas. Aqui são pães que estão representados, né? Ele traz comida, traz um cordeiro para eles, e eles aqui com suas mãos fazem diferentes sinais. À direita desse mesmo mosaico temos a representação do sacrifício de Isaac, que é aquela história, né, do qual eu já fiz a referência, em que Isaac é oferecido como sacrifício e Deus impede, na última hora, né, quando Abraão está pronto a obedecer a sua ordem, ele impede a execução do seu filho e institui, assim, a proibição do sacrifício humano. Outras histórias do Antigo Testamento são aqui presentes, como esse curioso mosaico que mostra Moisés recebendo as tábuas da lei. Ele recebe as tábuas na forma de pergaminho e ele não pega com as mãos porque trata-se de um objeto sagrado. Esses elementos coloridos, que são quase uma arte abstrata e nos fazem pensar em artistas como Kandinsky, são montanhas, né, representadas dessa maneira absolutamente esquemática. O outro grande modelo arquitetônico de igreja é o modelo basilical.
ou seja, esse modelo de igreja, que é uma igreja que se desenvolve de maneira longitudinal, né, com grande eixo, e no caso dessa igreja de Santa Apolinária em Classe é o nome da cidade onde fica o porto militar de Ravenna, que fazia de Ravenna um lugar estratégico para ser então a capital do império, e que nós vemos essa entrada e no seu interior essa sucessão de arcos no corpo central, com duas naves laterais, e essa estrutura é a que vai predominar mais adiante, na estrutura das igrejas cristãs. No fundo temos a abside, portanto, em que vemos a figura de Santo Apolinário, como a gente vê aqui tem o nome dele, Sanctus Apollinaris, em meio então às ovelhas, da qual ele é o pastor, nesse vasto espaço, esse vasto gramado, de um verde muito vivo, de um verde muito alegre. As plantas são colocadas de maneira como que hierarquizada, com diferentes níveis, o que mostra essa tendência a uma organização estruturada do espaço que reflete, de certa forma, a própria organização hierárquica do Império. O Império Bizantino será um império extremamente hierarquizado, com seus rituais rígidos e com uma estrutura social extremamente dividida, no sentido de que você tinha o imperador, a sua corte, o clero, tudo centralizado pela ideia da religião. O céu aqui também é um céu dourado, um céu permeado de luz e centralizado com um círculo que representa o orbe, com a figura da cruz e um pequeno Cristo ao meio. Outra forma artística que será importante no período bizantino serão os dípticos. Esses dípticos são pequenos quadros, eles eram feitos de 2 em 2, então era uma coisa que ela abria, mais ou menos como se fosse um livro, e eram objetos de adoração privada. Então eles pertenciam às famílias ricas, e elas mostram elementos que são da ordem do religioso e também da ordem do político. Esse é o chamado díptico Barberini, do século VI. Note-se que ele tem apenas 34 centímetros de altura. E ele é feito de marfim escavado. E nós vemos aqui algumas diferentes cenas que mostram um pouco de como é a ideologia desse Império Bizantino. Na parte superior temos um Cristo representado, então, entre o dia e a noite, com o sol e as estrelas de maneira esquemática. Ele está no meio de um medalhão que funciona como um orbe e em meio a duas vitórias, que são esses elementos aqui que vão se convertendo na figura, na representação dos anjos. Aqui aparece a figura do imperador, provavelmente o próprio Justiniano, que segura então um bastão e com esse bastão ele oblitera a figura de um bárbaro. A gente sabe que é um bárbaro porque ele está vestindo calça, e sob ele aparece uma moça que recolhe os frutos da fartura e toca o seu pé, como uma representação da Bíblia, em que as figuras tocam partes do corpo de Cristo. Essa representação muito dinâmica é também completada por essa imagem de uma vitória alada que traz consigo uma palma, e a figura de um soldado que traz consigo também a coroa de louros, aludindo então à sua vitória. Há aqui toda uma herança dos sarcófagos romanos tardios, mas já dentro de uma ótica cristã. E aqui embaixo vemos pessoas de diferentes proveniências trazendo vários produtos, várias oferendas para o imperador. Tanto a figura de bárbaros, aqui provavelmente são bárbaros de origem germânica, que estão usando calças, eles trazem vários objetos para o imperador, e outros, inclusive, que vêm de regiões mais ligadas ao Oriente e à Índia, trazendo então marfins e outros animais exóticos que vêm do Oriente. Esses pequenos objetos de adoração são muito interessantes porque mostram também a existência desses produtos de consumo privado, que estão ligados à fé, que estão ligados a essa situação da adoração e da religiosidade no ambiente doméstico, no ambiente individual das casas das pessoas. É muito impressionante a riqueza de detalhes, como a bota,
ou melhor, a sandália do imperador, que tem aqui esse cano com pequena cara de um felino, e a figura feminina que aparece totalmente submetida e ao mesmo tempo agradecida pelas benesses trazidas pelo imperador. Uma das obras mais importantes dentro do contexto bizantino será a grande igreja de Santa Sofia, chamada em grego de Hagia Sophia, ou seja, a igreja da Santa Sabedoria, que foi construída em Constantinopla, atual cidade de Istambul, no século VI, pelos arquitetos de origem grega Isidoro de Mileto e Antêmio de Trales. A igreja de Santa Sofia, ela foi convertida em uma mesquita após a conquista de Constantinopla em 1453, e por isso nós temos a presença desses minaretes ao redor dela. É uma obra muito interessante exatamente porque ela vai estabelecer um padrão arquitetônico não apenas para o cristianismo, como também para o islamismo. Então as mesquitas vão seguir o modelo dessa estrutura arquitetônica que originalmente era uma igreja cristã. E uma igreja que retoma o tema da cúpula, que é um tema que vem do panteão e agora está sendo adaptado para o contexto cristão. Será o grande modelo da cúpula para várias outras construções, especialmente a partir do Renascimento e a partir do Barroco também, que vão beber dessa mesma fonte, desse mesmo esquema espacial. Ela possui então uma cúpula central de grandes dimensões, em que havia aqui no centro a figura de um Cristo, no modelo do Cristo Pantocrátor, o Cristo Todo-Poderoso. Nos pendentes, que são esses elementos arquitetônicos que fazem a transição da cúpula para a sua base quadrada, temos anjos de 6 asas. Então isso foi encontrado em data relativamente recente, porque essas representações cristãs figurativas elas foram recobertas após o domínio muçulmano. Então eles, como o islamismo rejeita a representação da divindade, essas imagens elas foram cobertas, né? Aqui no meio então tinha o Cristo, mas ele foi coberto por esses elementos decorativos de escrita, que é o que caracteriza a arquitetura e a arte islâmica. E o plano de Santa Sofia é extremamente interessante, porque ele conjuga os dois grandes sistemas arquitetônicos da arquitetura religiosa, que é a planta longitudinal, a planta basilical e a planta na forma de tondo, a planta radial ou redonda. Então temos uma estrutura redonda no meio, mas no seu eixo longitudinal temos duas semicúpulas que colocam então esse eixo, né, essa dimensão longitudinal numa estrutura que tem que parte, na verdade, de uma arquitetura de caráter radial, redondo. Na planta de Hagia Sophia é mais fácil entender, então, nessa articulação dos corpos arquitetônicos. Então aqui nós vemos, né, a cúpula central com as duas semicúpulas que determinam então uma direção longitudinal. É uma planta muito significativa porque ela mostra que o pensamento cristão, o cristianismo que se mistura a essa estrutura imperial romana, vai realizar também uma série de sínteses culturais. O cristianismo é o resultado exatamente de uma série de sínteses culturais que tem também uma expressão arquitetônica. E nesse sentido, isso ajuda a explicar o grande sucesso do cristianismo na medida em que ele associa o judaísmo ao helenismo, tem elementos helênicos no pensamento cristão, daí também a sua vocação humanitária, apesar dos abusos na atuação histórica da igreja, mas que explica então seu grande sucesso, porque também o cristianismo, com os seus santos, com as suas imagens, incorporará vários elementos de todas as culturas com as quais ele se associará. É um dado muito interessante perceber como também nos capitéis da igreja de Hagia Sophia nós podemos ver a presença da herança grega, que está nas volutas. Então isso é um capitel compósito, como se fosse um capitel coríntio, em que tem as volutas da ordem jônica, tem as plantas, as folhas de acanto, que são da ordem coríntia, porém são agora transformados e reinterpretados em uma plástica que
vai na direção do bidimensional e incorpora também os elementos orientais que estão se fazendo presentes nessa cultura romana oriental que se estabelece onde hoje, afinal de contas, é o território da Turquia. Com o surgimento da questão iconoclasta entre o século VIII e o século IX, a gente vai ter então esse grande debate sobre o verdadeiro papel das imagens para o cristianismo. E na sua expressão oriental, o cristianismo vai debater então profundamente essa relação da imagem com a fé. E nessa imagem do Saltério Schludov, que faz uma representação então que vai contra a iconoclastia, nós vemos essa comparação entre os soldados que atacam e que ferem o Cristo crucificado e o iconoclasta que ataca e que apaga uma imagem do Cristo. Essa questão iconoclasta vai também determinar novas direções para a arte bizantina, na medida em que ela se tornará ainda mais abstrata e uma representação muito direta dessa ligação do poder político com o poder religioso. De maneira que, a partir desse período, que vamos ver, então, esses Cristos entronados, sentados sobre um trono, exatamente como um imperador, e recebendo a homenagem de imperadores terrenos. Então, nesse mosaico do portão imperial, vemos a figura do imperador que se ajoelha e presta homenagens a um Cristo que é um imperador também, um imperador muito superior. E aqui nós vemos a imagem do Cristo que predominará durante boa parte do período medieval, que é o Cristo Pantocrator, ou seja, o Cristo Todo-Poderoso, representado então como um imperador do céu e imperador da terra. E na terra ele se manifesta então na figura desse poder centralizado dos vários impérios que reivindicam então a presença de Cristo e a autorização, a sanção da figura cristológica. Essa iconografia do Cristo Pantocrator ela é bastante antiga. Na verdade, ela já existia desde o século VI, como se pode ver nesse ícone do monastério de Santa Catarina do Sinai. É uma imagem bastante amedrontadora, esse Cristo severo que observa o fiel diretamente nos olhos e que contrasta com aquele Cristo jovial e imberbe que estava presente nas figurações do período paleocristão. De maneira certamente inadvertida, esse artista anônimo do século VI, nesse afastado monastério no Egito, representou então todas as contradições da Igreja Católica, da Igreja Cristã, que traz consigo uma mensagem de justiça social, mas ao mesmo tempo, no seu desenvolvimento histórico, trouxe a severidade e trouxe a centralização do poder, tal como se manifestava na ideologia dos imperadores e na sua ligação com essa dimensão espiritual em que se associa o perdão e a punição. Os mosaicos do período após o iconoclasmo, então, vão se caracterizar por essa representação muito mais áulica, ou seja, muito mais ligada à nobreza, muito mais ligada a uma estruturação do poder, de maneira que vão ser frequentes representações em que imperadores, como o que vemos aqui, oferecem então igrejas, esses grandes símbolos do poder aos personagens religiosos, como a Virgem Maria, que colocada onde predomina também na representação do espaço o dourado, e os gestos, as mãos e os rostos são construídos através de linhas mais duras, de linhas mais rígidas, que tem também a sua beleza e a sua grande expressividade. O Cristo figura assim entre imperadores e imperatrizes que oferecem seus donativos e oferecem as suas riquezas a essa figura do Cristo entronado como imperador dos céus e da terra. Um dos mosaicos mais recentes de Constantinopla, mais tardios na sua concreção, é o mosaico da Deesis. Deesis é uma palavra grega que significa súplica, que é a súplica que fazem Maria, a mãe de Deus, e João Batista para que Cristo perdoe os pecadores, para que Cristo conduza, então, os seres humanos que, apesar de pecadores, podem, de alguma maneira, ter acesso à eternidade, um acesso ao paraíso. E esse Cristo nos mira agora
com um ar de julgamento, com um ar pesado e severo daquele que decidirá então qual que é o destino último dos seres humanos. Resume de várias maneiras as formas como o cristianismo se desenvolveu através da história, passando de uma religião ligada aos pobres e aos humildes, a religião dos imperadores é uma religião que também está ligada ao poder. Com essa imagem que revela o olhar prescrutador do Cristo de Constantinopla, eu encerro essa breve apresentação da arte bizantina. Desejo a todos sorte, felicidades, saúde e até a próxima. Çünkü güzel istikrarlı hayal hakikattir. Ölüm var mı yoksa bir rüya mı? Derdim derdine ortak olsun. Aşk şarabın düşle donsun.